Jeremias 2, 27 e 28 diz: Dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e a um bloco de pedra, você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam, vem nos salvar. Por que não clamam aos deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles os salvem quando vier a aflição, pois seus deuses são tão numerosos quanto a cidade de Judá. Nós vemos constantemente na Bíblia que Israel parece que sempre tem um problema com a idolatria. E Deus sempre alerta Israel que se afaste disso, que abandone esse pecado, e diz que o pecado de idolatria ele é seríssimo. Ele equipara, o pecado de idolatria com algo como feitiçaria. Uma coisa que muita gente olha e fala assim, nossa, terrível, isso daqui é uma coisa que definitivamente não é algo de Deus. Mas aí, por outro lado, tá lá, às vezes dentro da igreja, uma pessoa que se diz religiosa e está sendo idólatra. E ela não percebe que ela é exatamente igual àquela outra pessoa que ela fala, não, aquela pessoa ali não tem nada a ver com Deus, está totalmente distante de Deus. Às vezes até você, se estiver dentro da igreja, pode estar distante de Deus. Por quê? Porque a idolatria ela é um perigo em qualquer lugar. E a idolatria, diferente de outros pecados, ela é invisível. Antigamente as pessoas tinham seus postes de ídolos, as suas estátuas, os seus deuses, as suas construções dedicadas a adorar. Por exemplo, Baco tinha ali as festas regadas a vinho. Baal, um deus da prosperidade, um falso deus da prosperidade, era adorado para que as colheitas fossem muitas. As pessoas queriam prosperidade. Hoje em dia, nós temos pessoas que talvez não tenham um altar idólatra dentro de casa. Talvez você não tenha uma estátua gigante de Maria dentro da sua casa. Mas talvez você tenha e você disfarça. Diz que você na verdade não adora, você usa uma outra palavra bem parecida, mas que você acha que é completamente diferente. Talvez você adore pessoas. E aqui também é algo muito perigoso, porque tem gente que às vezes fala assim, eu não sou religioso, mas aquele artista, aquele cantor, aquele ator, aquela pessoa é tudo para ele. É tudo. Se precisar largar a família, largar a casa, larga tudo, sai correndo, tudo para poder ver, para poder encostar, para poder ter aquela experiência quase divina daquela pessoa, olhando para ela, tocando nela, poder conversar com aquela pessoa. Parece que se ela encontrar aquele artista, a vida dela vai fazer sentido e ela pode morrer feliz. Mas diz que não é idólatra. Diz que não é idolatria. A pessoa sai da terra dela, gasta um dinheiro que ela não tem, se endivida, vai lá para poder ver o artista desse tamanho, assim, distante. Ela fala, não, eu vou lá, eu vou chegar mais perto, eu vou conseguir, eu vou esperar 1 mês, 2 meses, eu vou fazer o que for necessário para chegar perto daquela pessoa. E é engraçado que quando eu vejo essa dedicação toda, eu me lembro das pessoas tentando encostar em Jesus. É disso que eu me lembro. Eu me lembro do Zaqueu, que tinha problemas, né? Tinha dificuldade porque não era muito alto, então não conseguia enxergar de longe. Sobe numa árvore para conseguir conversar com Jesus. Eu lembro de uma mulher doente que ela se arrasta e consegue encostar na ponta da roupa de Jesus e é curada. Só que nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando do Senhor e Salvador de nossas almas. Eu não estou falando de um cantor. Eu não estou falando de um político. Gente, eu não quero citar nomes, nós estamos em ano de eleição, né? Mas eu já vi gente se jogar na frente de carro para tentar proteger o político, o santo, que não pode ser levado pela polícia porque está sendo preso por causa das coisas erradas que fez, mas não fez nada de errado. Porque aquele político de estimação dele, aquele ídolo dele, é incapaz de fazer algo de errado. Hoje em dia o pessoal também tem muitos fãs, né, desses políticos que eles usam estratégias diferentes. Eles falam, quando você questiona sobre algum defeito
E para ele, né, admitir um defeito do ídolo dele é uma coisa complicada. Então, às vezes, ele tenta dar umas conversadas falando assim, ah, tem defeito? Claro que tem defeito, mas quem não tem defeitos? Né? Todo mundo tem defeito? Eu tenho defeito? Você tem defeito? Aí você olha e fala, meu amigo, mas você não está entendendo que você é incapaz de ver um defeito nessa pessoa. E não só de político, às vezes tem gente que idolatra o marido, a esposa, uma pessoa, coloca a pessoa num pedestal de perfeição e espera algo que ela jamais vai poder ter daquela pessoa. Não idolatre uma pessoa, não idolatre alguém. E às vezes eu acho que é mais fácil a gente ver essas pessoas que idolatram ídolos, porque não é tão fácil conhecer essas pessoas famosas. Mas imagina que você é muito, muito, muito fã daquele cantor. E eu já vi casos assim, né? O pessoal sempre fala, não conheçam os seus ídolos. Por quê? Porque na sua cabeça você desenha aquela pessoa como a divindade. Mas aí você conhece ela e você se decepciona. Porque você percebe que ela é que nem você. Que ela precisa ir no banheiro. Que ela tem defeitos. Que ela está com pressa, não dá para dar tempo, não tem tempo para te atender, para te dar atenção. Talvez, por causa disso, você vai sentir que ela foi mal educada com você e você vai se decepcionar. E de repente, aquela pessoa que a vida inteira você idolatrou, se desmancha na sua frente. Se desmancha na sua frente. E não é muito diferente do que algumas pessoas fazem com algumas figuras religiosas também. Eu, apesar de ser pastor, os meus irmãos sabem que eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa que tem qualidades e uma pessoa que tem defeitos. Tenho muitos defeitos. E não adianta querer fingir que eu não tenho. Eu acho que fingir que eu não tenho é pior. Porque aí, às vezes, o pessoal começa a colocar o líder religioso num pedestal que ele não deve estar. Em que só Deus deve ser adorado. Só Deus é fundamental. Só Deus é o cabeça. Só Ele. Todos nós somos servos. Todos nós estamos debaixo do Senhor. Nós somos corpo. E Cristo é cabeça da igreja. Então não importa o cargo da pessoa. Não importa se a pessoa se chama de pastor, de ministro, de reverendo, de padre, de senhor, de anjo. Não importa. Essa pessoa é uma pessoa absolutamente normal, que também tem defeitos. A única diferença é que talvez os pecados deles sejam daqueles mais discretos, que ninguém fica sabendo. Alguns chamam mais atenção, né? E isso é importante que a gente lembrar, que a idolatria é algo perigoso, é algo que nos afasta de Deus e não deve fazer parte da nossa vida. Não deve, de jeito nenhum. Quando a gente perceber, se nós percebermos que nós estamos caindo por esse lado, temos que nos arrepender e deixar imediatamente esse caminho. Não importa quem seja, não coloque ninguém nesse pedestal de imaginar ou esperar que seja perfeito. Ah, mas eu sei que não é perfeito, mas sabe mesmo? Sabe mesmo? Que continua colocando a pessoa num pedestalzão. Aí acontece uma coisinha e de repente você se decepciona de um jeito que não é normal. Se decepciona de um jeito que não é natural. Se decepciona de um jeito que apenas alguém que colocou fé em alguém se decepciona. E você nunca deve colocar sua fé em pessoas. Somente em Deus. O que nós temos com Deus é completamente diferente do que nós temos uns com os outros. Nós podemos confiar uns nos outros, podemos amar uns aos outros, sim, mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dedicação, o nosso amor, a nossa glória e honra deve ser sempre toda a Deus, porque Ele é o único que não vai nos decepcionar. E principalmente Ele é o único que é digno de toda a honra, todo louvor. Todo louvor que é dado a alguém que não é Deus é mal direcionado. E está sendo dado para a pessoa errada. Um abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até a próxima.